Com o After Effects dá pra fazer vários tipos de efeitos diferentes, é sério, tem um monte de tipos de efeitos que é possível fazer com ele, é coisa demais. Mas eu pessoalmente gosto do estilo glitch. É aquele efeito onde parece que as coisas estão meio que fora de sintonia, sabe assim, meio que distorcendo a imagem, uma parada bem louca, tipo o que tá acontecendo nesse exato momento. Nesse tutorial eu vou te mostrar exatamente isso, como fazer esse efeito aí no estilo glitch. Então abre o seu After Effects e vamos fazer esse efeito muito da hora. É sério, eu gostei pra caramba disso aqui. Para começar, uma coisa que a gente tem que ter aqui é um vídeo já importado dentro do After Effects e uma composição feita a partir desse vídeo. Então se você for ver aqui, ó, eu tenho essa composição chamada vídeo e um vídeo que tem um nome muito ridículo e tá aqui dentro da timeline, ó. Então na timeline, se você der um play, aí tem esse videozinho bonitinho com esse homem tão charmoso. Ai, que mentira. Então aqui, ó, uma vez que você tem essa estrutura, tá? Composição e o vídeo dentro, é hora da gente começar o processo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o efeito que vai simular o efeito glitch. Ô professor, mas do que você tá falando? É que é o seguinte, ó, dentro do After Effects tem várias maneiras de você criar efeitos. E agora que eu percebi que a minha cara aqui tá muito de idiota, não é? Mas por favor, desconsidere. O que acontece? Quando você faz esses efeitos, tem geralmente uma estrutura para que esse efeito chegue no melhor resultado de todos. Então nesse caso, eu acho melhor a gente colocar esse efeito numa outra composição e depois a gente faz com que essa outra composição interfira na imagem do nosso vídeo. Então, beleza? A gente vai fazer isso, criar uma nova composição, indo lá em cima, ó, em Composition, New Composition. Aqui pode ser qualquer nome, deixa esse nome mesmo de Comp1, tanto faz. Aqui o tamanho vai ser o mesmo tamanho da composição do nosso vídeo. Ué, mas isso aí é uma regra? Tem que ser exatamente o mesmo tamanho? Não, não precisa, tá? Mas o ideal é que você trabalhe com tamanhos ali, pelo menos parecidos. O meu vídeo está no formato Full HD, ou seja, 1920 de largura por 1080 de altura, então eu simplesmente vou manter isso aqui nessa nova composição que eu estou fazendo. E a duração vai ser também equivalente à duração que eu tenho aqui embaixo, ó, que é 5 segundos e alguma coisa. No geral, quando você traz um vídeo para o After Effects e você cria uma composição a partir desse vídeo, quando você criar uma nova composição, automaticamente ele já tenta puxar a mesma largura e altura e também a mesma duração. Ué, mas então por que você tá falando tudo isso? É só para reforçar a informação de que é legal se você estiver com largura e altura e uma duração também equivalente. Então do jeito que tá aqui, só para ficar mais fácil, vai, eu vou mudar esse nome de Comp1 para um nome de efeito. Efeitio, não, né? Efeito. E dar um OK aqui embaixo. Feito isso, nós não temos nada na tela, mas calma, que a gente vai ter. A gente vai criar um sólido. Ué, mas o que é um sólido? Um sólido nada mais é do que um bloco de cor. É uma cor específica, pode ser vermelho, amarelo, azul, verde, tanto faz. E para isso, você vai lá na parte de cima em Layer, você vai em New, você clica em Solid. O atalho, se você disser assim, não professor, eu sou um aluno muito avançado, então simplesmente você pressiona Ctrl Y e aí abre a tela da criação de um sólido. Ele também vai ter a mesma largura e a mesma altura do padrão que a gente está trabalhando dentro do projeto. Então aqui você pode deixar qualquer cor. Não gostei dessa cor aqui, ó. Não tem problema se você gostou ou não, porque essa cor é indiferente, ela não vai fazer diferença para o efeito que a gente vai colocar. Então a única coisa que você faz é clicar em Make Comp Size, só para fazer com que a largura e a altura dela fique do tamanho dessa composição que a gente tá. Eu sei que ela já estava do tamanho, mas é só pra gente certificar o processo. E aí você dá um OK aqui embaixo. Feito isso, ó, o que acontece? Eu tenho esse bloco de cor aqui e a gente vai começar a colocar o efeito. Só que talvez, né, desse processo que eu fiz de criação de composição, criação de sólido, talvez você tenha pensado, oi professor, eu não tô entendendo nada. O que você faz? Clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no After Effects. Porque lá eu abordo as coisas mais básicas. Não sei se você percebeu, mas aqui eu não estou abordando as coisas mais básicas porque não é o foco do tutorial. Mas se você quiser entender um pouco mais da estrutura do After Effects, clica aí e assiste, depois você volta para esse tutorial. Se você também não quiser, não tem problema. Você que faz as suas escolhas. Aqui, ó, eu vou selecionar essa camada, que é a camada do meu sólido, e eu vou lá em cima em Effect, a gente vai na opção de Noise and Grain, e você clica em Fractal Noise. O Fractal Noise, basicamente o que ele faz é uma oscilação de tons
tons no tom de cinza. Então ele vai tanto para cinzas muito escuros, chegando quase até o preto, e cinzas também mais claros, chegando até quase o branco. E aqui o que acontece? Quando você deixa selecionado, você tem do lado esquerdo o painel de Effect Controls, que é onde você controla o seu efeito e as alterações que ele vai ter. Então aqui, eu não vou explicar essas paradas porque tem várias, né? Vamos focar naquilo que é mais importante. Então aqui, eu vou mudar esse Noise Type, ao invés de Soft Linear, eu vou colocar Block. Esse block vai fazer com que ele fique levemente mais quadrado, não aquela coisa meio que, tipo esse aqui, né? Que parece uma coisa meio de nuvem, meio fumaça. Ele vai puxar para uma coisa um pouco ali mais retinha. Uma vez tendo colocado Block aqui, ó, nós temos a opção de Contrast. Falei bonito agora, né? Contrast, que basicamente é o contraste. Quanto mais você coloca, menos variação de tons você vai ter. Então você vai puxar mais pro branco mesmo e pro preto. Praticamente isso. Então eu vou colocar o contraste aqui de 300. E a gente tem o Brightness, que é o quanto ele vai puxar mais pros tons brancos ou pros tons pretos, né? Na verdade não os tons em si, mas as partes mais claras ou as partes mais escuras. Aqui eu vou colocar um valor de menos 30. Ué, professor, mas eu sou obrigado a colocar exatamente os mesmos valores? Não, é legal você me acompanhar e depois você volta e faz alguns testes mudando esses valores. Aqui é só pra gente conseguir chegar ali e trabalhar juntinho lado a lado, certo? Então, ó, uma vez feito isso, eu tenho aqui também a opção de Transform. Nesse Transform, basicamente eu consigo controlar, ó, o tamanho da escala. Então eu posso deixar isso aqui uma escala bem pequenininha, que fica um monte de granuladinho, né? Ou eu posso aumentar cada vez mais e enxergar melhor aqui esses quadradinhos. Só que aqui eu tenho essa opção chamada Uniform Scaling. Quando você desativa, você pode controlar não só o tamanho dele como uma coisa só, mas você pode controlar aqui, ó, na horizontal, amassando ou esticando, e na vertical também, amassando e esticando. Obviamente, só que um é na horizontal, na largura, e outro é na vertical, que na verdade é a altura. Aqui nesse Scale Width, bonita palavra, né? Width. Eu vou colocar 700, porque eu quero ele bem esticadão na horizontal. E nessa opção de Scale Height, eu vou colocar uns 250. Só para ele ficar ali com quadrados um pouco maiores, mas mais esticados na largura. E aqui eu queria fazer uma parada bem louca. Eu queria que ele fizesse uma animação onde ele ficasse basicamente fazendo isso, ó. Variações aqui, oscilações e tudo mais. Então, olha só que louco. Você vai fazer o seguinte, segura a tecla Alt e você clica aqui, ó, no relógio, não em cima do Scale Width, tá? No reloginho dele, ó. Segura a tecla Alt e clica no relógio. Quando você faz isso, aqui vai escrever um texto maluco e esse texto está associado com essa propriedade chamada Scale Width. Então aqui, ó, ao invés dessa coisa maluca que ele escreveu, eu vou apagar tudo e eu vou digitar, ó, Wiggle. Quando você coloca o Wiggle, vai abrir parênteses, né? Dentro do parênteses, a gente coloca 2,5. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, mas o que basicamente o Wiggle faz é oscilar essa propriedade, certo? Tanto na frequência quanto na amplitude. Quando você dá um play aí, ó, você percebe que a sensação, ó, parece que é meio fraca ainda, né? Então talvez a gente colocar 2,50 seja um pouco melhor, tá vendo? Então ele fica oscilando, né? Pra lá e pra cá, fazendo aqueles movimentos o tempo todo. Então o que o Wiggle faz basicamente é isso. Ao invés de você fazer, sei lá, um monte de keyframes, né? Colocando o Scale Width em 10, 50, 250, 300, 1000, né? E fazendo essa variação de valores, o Wiggle automaticamente faz isso pra gente. Outra coisa, aqui eu tenho esse Complexity. Aqui seria basicamente as variações de tons dentro dos próprios tons. Então se você colocar um valor aqui tipo 1, ó, ele faz uma coisa bem simples. Se você colocar um valor, por exemplo, 4, ele já começa a complicar um pouco mais. Quanto mais você aumenta o valor, ó, mais detalhes você tem. Para esse tipo de efeito, eu acho que 4 está perfeito. Ei, você acha que 4? Mas eu não quero colocar 4. Não tem problema, pode colocar o valor que você quiser. Aqui 4 eu achei melhor, mas não se esqueça, o poder da escolha é seu. Outra coisa, quando a gente tem aqui essa propriedade de Evolution, se você clicar e arrastar aqui, ó, você consegue mudar as variações de tons. Então, na verdade, é como se fosse uma animação dessa, como é que eu posso dizer, mistura, né, de tons mais claros e escuros. E o legal é que se você colocar uma expressão aqui também, dá para você fazer uma animação automática. Quando eu digo expressão, é isso aqui. Quando você escreve uma parada tipo isso aqui, que faz, ou melhor, que é um texto que automaticamente faz alguma coisa específica, o nome disso é expressão. Eu já tenho tutoriais sobre isso aqui no canal, por isso que eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, beleza? Mas aqui, ó, se você segurar a tecla Alt e clicar em cima do reloginho de Evolution, ele cria aqui embaixo também mais um texto maluco. Apa!
apaga esse texto e a gente vai digitar, ó, time asterisco 250. Então deixa eu explicar isso aqui para você. O time é baseado no tempo. Tudo que a gente faz no After Effects é baseado na nossa timeline. E a timeline é o tempo, né? O tempo vai passando. 1 segundo, 2, 3, 4 e assim por diante. O que aqui eu tô fazendo é, para cada 1 segundo que eu vou ter aqui na minha timeline, ó, tá vendo? 1 segundo, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, ele vai colocar o valor do Evolution em 250. Tanto é que se você deixar essa agulha em cima de 1 segundo, olha só, ele deixou mais ou menos ali 250. Se você deixar aqui em 2, ó, ele colocou ali o valor equivalente a 500. É que quando na verdade ele chega ali no 360, ele joga 1 para cá. É uma parada meio maluca voltada para a questão de rotação, mas só para você entender. Então a cada 1 segundo, ó, ele vai brincando cada vez mais com essas variações. Tudo isso vai fazer com que o efeito final fique topíssimo. Do jeito que tá aqui, eu vou colocar só mais um efeitinho. Ó. Então deixa selecionado essa camada, vai lá em cima em Effect e a gente coloca aqui, ó, Blur and Sharpen. E aqui eu tenho uma opção muito louca que é esse Fast Box Blur. Esse Fast Box Blur, que palavra difícil, né? Basicamente o que ele faz? Ele desfoca. Então se você vir aqui e colocar esse Blur Radius aumentando, ó, ele vai deixar aquele borrão. Claro que nós não queremos tudo isso de borrão, porque aqui é demais. Mas aqui, ó, eu vou colocar o Blur Radius no valor de 50. E além disso, eu tenho a opção aqui, ó, de Blur Dimensions. Então, ao invés de Horizontal and Vertical, eu vou colocar só horizontal. Então, isso vai fazer, ó, com que ele desfoque, mas ele desfoque só no eixo da largura, que é a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, quando a gente mudou Scale Width, né? Seria aquela questão de quanto ele teria na largura. É a mesma coisa. Então, quando eu coloco horizontal, ele vai desfocar, mas só no horizontal aqui, que é na largura. Só que aí você percebe que tem uma leve cagada aqui, né? O que ele faz? Ele parece que está desconsiderando as bordas, né? Não me pergunte por quê, mas se você quiser que ele considere as bordas também, você ativa Repeat Edge Pixels. Então agora sim, ó, a gente tem essa animação, onde tem essas oscilações, e a gente tem uma sensação mesmo de movimentação da esquerda para a direita, e não tanto de cima para baixo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu fiz alguns testes antes de fazer o tutorial, colocando para cima e para baixo, e eu não gostei muito. Eu acho que distorceu demais a imagem. Se você quiser, você também pode colocar a mesma expressão que eu fiz aqui, no Scale Width, nas palavras difíceis, você pode colocar nesse Scale Height, tá? Mas por enquanto, ou melhor, por enquanto não, eu não vou fazer isso porque eu achei que fica muito legal. Então agora vem comigo, volta lá para a composição principal. E o que nós vamos fazer agora é uma coisa maravilhosa. Você vai vir aqui, ó, no painel da esquerda, no painel chamado Project. E no Project eu vou arrastar essa composição aqui, chamado efeito. Então arrasta para a timeline e você pode deixar aqui embaixo. Quando você arrasta na timeline, você tem a ordem das camadas. Ô, professor, mas a ordem das camadas, o que você quer dizer com isso? A ordem é que qual camada fica em cima e qual camada fica embaixo. Tipo Photoshop, tipo Illustrator, tipo Premiere. A maioria dos programas trabalha por camadas. Que é isso? Quem fica em cima de quem? Sem levar isso para um outro lado, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desativar o olhinho dessa camada de efeitos. Mas se você desativa o olho, ela não fica visível. Então, ela realmente não fica, mas eu não preciso dela visível. Eu preciso só que essa camada do vídeo puxe aqueles tons que eu tinha lá de preto e branco. Relaxa que você vai entender isso, ó. Deixa selecionada a camada do vídeo, você vai lá em cima, ó, em Effect, e aí você vai em Distort, que são vários efeitos de distorção para pegar a sua imagem e deixar de várias maneiras diferentes. Tem um monte de efeito de distorção, mas relaxa, a gente vai nesse aqui, ó, Displacement Map. Quando você faz isso, parece que nada aconteceu, e talvez não tenha acontecido mesmo. É que aqui é o seguinte, quando você coloca esse efeito, deixa eu só diminuir esse aqui por enquanto, ó, que é o Lumetri Color. É o efeito que eu estou usando para tratar a minha imagem, né? Ó, só para a imagem ficar um pouquinho mais bonita e tentar melhorar essa minha cara de maluco. Mas o que acontece? Quando você coloca aqui esse efeito de Displacement Map, tem algumas opções. Por exemplo, Displacement Map Layer, ou seja, qual é a camada que vai fazer com que esta aqui que eu estou selecionada seja distorcida. Então não esqueça, eu tenho a camada do vídeo, ela vai ter algum tipo de distorção. E da onde vai puxar essa distorção? Vai puxar aqui do efeito. Então muda para o efeito, ó, que na verdade é o efeito que a gente tinha feito lá de tons claros e escuros. Só que quando eu faço isso, não sei se você percebeu, mas a modificação é tão sutil, é quase nada. Então eu vou vir aqui, ó, nesse Max Horizontal Displacement, e conforme você aumenta, tá vendo, ó, o que eu vou ter aqui na timeline é uma animação que vai modificar toda a estrutura, né? Ele vai distorcer a própria imagem. Isso aqui ficou muito engraçado. É a partir dos tons que a gente tinha lá naquela composição chamada efeito. E aqui, ó, como a gente está trabalhando com essa ideia de distorção na horizontal, eu não quero distorção vertical, que é essa aqui, ó. Porque você poderia fazer também, ó. Quanto mais você aumenta a vertical, tá vendo? Só que aí
distorce demais, fica parecendo um alien vindo de outro mundo com milhares de boca. Então aqui eu vou fazer o seguinte, esse Max Horizontal eu vou deixar o valor de 50 e esse Max Vertical eu vou deixar o valor de 0. Quando você faz isso aqui também, você vai perceber que parece que a área de influência dessa bagaceira aqui tá pegando mais ou menos no meio, não tá pegando nas extremidades do arquivo. Então o que você pode fazer é vir aqui, ó, nesse Displacement Map Behavior, acho que é Behavior essa parada aqui, ó, esse mesmo, Behavior, eu tenho Center Map, a gente vai mudar para Stretch Maps to Fit, ou seja, ele vai tentar esticar o máximo dentro da área da composição para fazer com que esse efeito fique de toda a extremidade do arquivo. E mais uma vez, ele resolve desconsiderar os cantos. Então o que a gente pode fazer é ativar Wrap Pixels Around, e aí, ó, ele considera até as bordas. Agora começa uma parada bem maluca. Quando a gente fala sobre distorção, aqui a gente já tem isso, né? A gente tem uma distorção de imagem. Mas o efeito glitch, ele não tem só distorção de imagem, ele tem distorção dos canais da imagem. Ué, professor, mas o que são canais da imagem? O canal da imagem, basicamente, são as, como é que eu posso dizer, os tons de cores que constroem a nossa imagem. Tem várias escalas, mas quando a gente fala sobre monitores, celulares, essa coisa toda, né? Geralmente a gente vai ter 3 cores, que é o RGB. RGB seria Red, Green, Blue, ou seja, vermelho, verde e azul. Então toda a imagem é formada a partir dessas 3 cores. Por mais maluco que isso possa parecer, você pensa, não, professor, você está louco, não faz sentido. Não, faz sentido, tá? Juntando essas 3 cores, a gente tem toda a gama de outras cores. Então o que a gente vai fazer aqui é simular essa variação desses 3 tons, né, dessas 3 cores específicas. Então, vamos nessa, me acompanha aqui, respira fundo, vai parecer uma parada meio louca, mas vai fazer sentido, ó. Eu vou selecionar esse vídeo que a gente tem, e lá em cima eu vou em Effects. Em Effect eu vou em Channel. E em Channel a gente vai colocar isso aqui, ó, Shift Channels. Esse Shift Channels me dá a opção, no caso, né, de definir quais são as cores que vão ficar para Red, Green, Blue, ou seja, RGB. Quando eu coloco esse efeito, ele por padrão mantém o padrão, ou seja, o vermelho puxa vermelho, o verde puxa verde e o azul puxa azul. Até aí tudo certo. Só que o que a gente vai fazer é, eu vou mudar esse green from, ao invés de green, eu vou colocar full off. E nesse blue aqui, ó, eu vou mudar de blue para full off, ou seja, eu estou fazendo com que a minha imagem desconsiderando, que palavra difícil, volta, com que a minha imagem desconsidere o verde e o azul. Então ele está levando em consideração só o vermelho. É bastante óbvio, porque eu estou todo avermelhado. Então você percebeu isso. Mas aqui, ó, o que acontece? Além de ter feito isso, eu preciso duplicar as camadas. Então, ó, seleciona a camada aqui do vídeo. Se você quiser, você pode até renomear, ó. Clica em cima da camada com o botão da direita, coloca Rename, e eu vou colocar o nome de Red, ou seja, vai puxar aqui para o vermelho. Colocando em inglês para ser uma coisa super chique, Red, né? Mas se você quiser, você pode colocar vermelho também. Seleciona a camada do vídeo e pressiona Ctrl D de dado. Automaticamente ele duplica. Aqui eu já vou renomear para Green, que no caso seria verde. Então deixa a camada Green selecionada. Vem aqui em Effect Controls. Muda aqui, ó, esse Red From para Full Off. E a gente vai pegar o Green From e vai coloca aqui, ó, Green. Então a gente vai ter isso. Deixa eu só tirar o Blue aqui que eu coloquei aqui sem querer. Só para você entender essa loucura, você vê? É uma parada louca mesmo. Aqui, ó, eu vou deixar todo mundo em full off e eu vou pegar só o green e vou colocar green, certo? Então aqui a gente vai ter a camada red, que é tudo vermelho, e essa camada green, que é tudo verde. Falta só mais uma, então duplica de novo, muda o nome, vou colocar blue e lá em cima, ó, eu vou colocar o green full off e o blue eu vou puxar para blue. Bastante óbvio, certo? Então tem as 3 camadas. Uma vez que eu tenho isso, tá quase acabando, juro. O que nós vamos fazer é selecionar as 3 camadas. Aqui embaixo eu vou ativar esse botão que vai me mostrar opções aqui, ó, de Mode, que seria Blend Mode. Ué, professor, mas o que exatamente é o Blend Mode? O Blend Mode nada mais é do que uma maneira como as cores e a iluminação das camadas vão se misturar entre elas. E o padrão é normal, só que ao invés de normal, ó, você clica em qualquer uma e coloca Screen. Aí eu sei que você vai dizer, nossa, professor, que gênio, tudo isso para voltar ao que era. Então, sim, mas olha só que louco. Se eu selecionar qualquer camada, blue, green ou red, tanto faz, e eu mover na tela aqui, ó, usando a ferramenta de movimentação, olha só que louco. Ele distorce os canais da imagem, ó.
Então você tem a ideia do efeito glitch. Como eu tenho cada camada puxando uma cor específica que forma a minha imagem, né? Red, green, blue. Quando eu movimento um pouquinho cada uma delas, a gente tem uma variação. Só que aí você tem duas opções. Uma delas é você fazer isso. Por exemplo, selecionar a camada blue, jogar um pouco pro lado. A green você joga um pouco pro lado. Você vai ter tudo isso. Um efeito bem louco aqui, estilo glitch, aquela coisa distorcida. Só que eu acho mais louco ainda você atrasar as camadas. Então olha só. Você vai vir aqui, deixa o red começar onde está começando. Seleciona de cima que é green e joga tipo um frame ou dois para frente. E a camada blue, mesma coisa, joga um ou dois para frente, tipo uma escadinha. Então red começa aqui, green começa aqui e blue começa aqui. Quando você dá um play, olha só que louco. Você tem tipo um rastro de movimento, ó, com os canais de cor. Fica uma parada muito da hora, a não ser que você diga, não, professor, eu achei horrível. Eu espero que você não diga isso, porque eu achei muito louco isso, tá vendo? Ó? Então você tem a distorção da imagem, mas enquanto isso você também tem esse rastro de movimento de cores, que é exatamente baseado no RGB. Mudando um pouco de assunto, enquanto você tá vendo aí nossa, que palavra difícil, a minha movimentação com essa distorção, eu queria dizer que quando a gente faz esses tipos de efeito, na verdade não só esse efeito, mas a maioria dos efeitos que eu faço, a primeira coisa que eu prefiro fazer, né, é tratar a minha imagem, é corrigir a minha imagem e deixar com uma cor bonita, uma iluminação maravilhosa. Claro que nem sempre dá pra fazer isso se a sua filmagem ficou uma porcaria, né? Não dá pra fazer milagre. Mas se a sua imagem já tá bacana, você pode deixar mais bacana ainda. Ô, professor, como eu faço isso? Muito simples. Clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como tratar a imagem no After Effects. Você pode usar nesse vídeo aqui, né, e refazer toda essa parte de efeitos depois, ou você pode aplicar depois aqui da animação, tanto faz. Mas o legal é, aprenda a tratar a sua imagem para deixar ela mais bonita, porque quando você joga o efeito não corrige a imagem. Então o ideal é você colocar o seu vídeo, tratar a sua imagem primeiro e aí sim você coloca o efeito. Mas de repente você disser para mim, não, professor, eu não quero fazer isso. Não tem problema, tá? A gente vai continuar aqui. Então vamos nessa. Por último, eu vou fazer só mais uma paradinha aqui que vai ficar muito, mas muito top. Assim eu espero, né? Espero que fique da hora. A gente vai fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui a camada do nosso efeito e vou pressionar Ctrl D para duplicar. E aí eu vou jogar aqui, ó, na ordem das camadas, lá em cima de todas as outras camadas. Eu vou selecionar qualquer camada do vídeo que eu tenho aqui, pode ser a red mesmo, ó, Ctrl D para duplicar e joga ela aqui em cima, ó, embaixo da camada efeito. O que acontece aqui é que deu essa distorção maluca de cores, é porque é como se eu tivesse dois canais vermelhos. Não se esqueça, cada camada puxa um canal de cor, certo? Vermelho, verde e azul. Como eu tenho vermelho aqui e vermelho aqui, aí ele acaba puxando para esse tom meio horrível. Então seleciona essa camada aqui, ó, Red 2, e vai aqui em Effect Controls e deleta o efeito Displacement Map e deleta o Shift Channels. Então aqui ele está quase normal. A última coisa que está faltando é, no Blend Mode que a gente fez, ele está como Screen. A gente vai mudar de screen para normal. E aí agora sim, ó, tá igualzinho o vídeo no começo. Ué, professor, mas você tá louco, cara? De novo voltou a ser o que era? Então, voltei, mas calma, confia em mim. Aqui, ó, eu vou selecionar essas duas camadas, o efeito e o Red 2, e eu vou vir aqui do ladinho e clicar em qualquer um desses quadradinhos, ó, e mudar para alguma outra cor chamativa, tipo Yellow. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, essas quatro camadas têm uma associação entre elas, certo? Blue, Green, Red e o efeito. Já essas duas, efeito e Red 2, que tem até um filme com esse nome, né? Red 2, não sei o que lá, e perigosos. Por favor, desconsidere essa observação sem sentido. Essas duas vão ter uma associação entre elas. Então o que eu quero fazer aqui, vamos entender isso. Esse efeito tem aquele efeito lá de oscilações de branco e preto. Eu sei, já falou isso um monte de vezes. Então, eu sei, mas é só para reforçar a informação. Então beleza, quando eu faço esse efeito, né, de oscilação, essas três camadas, Red, Green, Blue, estão carregando uma distorção de imagem por aquela variação de tons que a gente fez, né, branco ou preto. O que eu quero fazer aqui é pegar esse mesmo efeito que a gente tem e fazer com que esta nova camada que tem o meu vídeo original entre dentro do conteúdo dessa variação de cores. Então olha só que louco. Se eu vir aqui, ó, do lado direito da camada Red 2 e mudar aqui esse TRK Matte no local aqui, ó, de None para essa opção de Luma Matte, o que eu tô fazendo, ó, deixa eu só esconder a visualização dessas três camadas e te mostrar o que acontece, ó. A ideia é, eu tô pegando o conteúdo do vídeo e colocando dentro das variações de tom que eu tenho. Os tons que aparecem por padrão são os tons brancos do nosso efeito. Então o nosso efeito ainda
é o mesmo. A diferença é que eu estou fazendo o seguinte, eu estou dizendo, olha, coloca esse vídeo dentro daquele efeito que a gente fez e por ter colocado a opção de Luma Matte, ele vai carregar dentro das partes mais claras. Então a gente vai ter essa sensação aí, ó. Uma vez que você já entendeu o que é isso, porque eu sei que quando a gente faz essa parada, talvez você pense, meu Deus do céu, o professor é maluco. E talvez eu seja um pouco, mas pelo menos você entendeu o que eu quis dizer. Aqui eu vou ativar de novo, ó, Red, Green, Blue, e a gente vai ter essa sensação aqui. Só que o que eu quero fazer é uma parada diferente. Eu vou selecionar a camada Red 2, clica sobre ela com o botão da direita, vai lá em cima em Time, e aí você coloca aqui, ó, Enable Time Remapping. O que acontece é, se eu deixar em qualquer local aqui da minha timeline, eu posso clicar aqui, ó, neste botãozinho, que é um tipo de losango, e aí eu vou movendo aqui em locais diferentes na timeline, ó, e eu vou criando. Pode ser no começo, pode ser atrás, tanto faz, tá? Eu vou só adiantar um pouco essa parte aqui, ir um pouco mais rápido, tá? Mas basicamente é isso. Vai avançando na timeline e vai criando aí keyframes em vários momentos diferentes, tá vendo? Eu tô criando vários. Tô avançando a agulha e tô criando. O que eu tô fazendo aqui é o seguinte, eu sei que, mais uma vez eu vou fazer isso, vai dizer, meu Deus, esse professor tá ficando cada vez mais maluco. Mas é o seguinte, ó, isso aqui são keyframes, certo? Que são marcações que memorizam alguma coisa. Então, quando eu crio, por exemplo, esse keyframe aqui, dessa propriedade chamada Time Remap, o que eu estou dizendo é, pelo amor de Deus, After Effects, lembre que nesse momento aqui do meu vídeo, essa é a posição que eu fiquei. Então, basicamente é isso. E por eu ter feito vários keyframes, eu tô dizendo para ele memorizar qual era o momento do vídeo quando eu cliquei no keyframe. Só que quando você dá um play aqui, não acontece nada. Mas olha só que louco. Se eu clicar em cima da propriedade Time Remap, eu vou selecionar todos os keyframes. Se eu clicar em cima de qualquer keyframe com o botão da direita e colocar aqui, ó, Toggle Hold Keyframe, o que eu estou fazendo é travando a minha visualização da minha imagem entre os keyframes. Ou seja, deixa eu explicar isso para você. Aqui, eu estou nesse momento do keyframe, essa é a imagem que eu tenho. Eu estou fazendo com que essa imagem permaneça na tela durante todo esse período. Quando eu chegar nesse keyframe, ele vai para essa imagem. E aí, desse keyframe para esse, ele vai permanecer com esse. Então vai ficar todo esse tempo aqui, essa imagem. E assim vai até o final. Só que a gente vai ter essa sensação, olha só que louco. Tá vendo? Ó, a imagem está mudando e parece que ela está meio que travando, né? Ó, seguindo ali uma outra imagem e dando alguns picotes diferentes, uma parada bem louca. Eu sei que explicar isso aqui não faz muito sentido, mas eu sei que você está entendendo o que eu quero fazer aqui, né? É dar a ideia de que a imagem travou, né? Por algum motivo ela, sei lá, bloqueou ali, não vai para frente. Enfim, essa é a ideia aí do nosso efeitinho maravilhoso. Aqui você pode usar desse jeito porque eu acho que já tá top. Mas a gente pode melhorar um pouco mais. Então olha só que louco. Eu vou criar aqui uma camada de ajuste, mas antes disso, faz o seguinte, ó, seleciona aqui a camada Red 2, vai lá em cima em Effect, Noise, cadê? Eu sempre lembro daquela piada idiota de nós somos nozes, não sei o que lá, aqueles negócios que geralmente tem no Enem, que parada sem sentido, né? Então Noise and Grain, eu vou vir aqui, ó, e clicar em Noise. Esse Noise coloca um tipo de ruído, e aí a gente tem Amount of Noise, que é a quantidade de ruído. Eu vou colocar aqui o valor de 50. Então olha só que louco. Vai ter um ruído, ó, uma granulação, só no mesmo clipe que a gente tem aquela trava de imagem. Então a imagem travou, né? E dá a impressão que ela ficou ali meio que com algum tipo de ruído e tudo mais. Basicamente seria essa a ideia. Por último, mas não menos importante, eu vou lá em cima, ó, em Layer, a gente clica em New e aí você vai em, cadê? Adjustment Layer. Esse Adjustment Layer é uma camada e tudo que eu colocar nela de efeitos vai interferir, ou seja, vai afetar as camadas abaixo dela. Então deixa selecionada a camada de Adjustment Layer, falei rápido agora, hein? Vai lá em cima em Effect, depois você vai aqui na opção de Distort, em Distort você vai colocar isso aqui, ó, Optics Compensation, adoro esse nome, Optics Compensation, não sei nem dizer isso aí de novo. Aqui, ó, você tem uma opção de a quantidade de distorção visual que vai ter essa camada. Então, quanto mais você coloca, ó, mais ele distorce os cantos. Só que nesse caso, eu vou colocar esse valor aqui de Field of View em 70. Só que eu não quero que ele faça o efeito para dentro, assim, empurrando, né? Como se fosse aquelas telas de televisão antiga. Eu quero o contrário. Então, eu vou clicar aqui, ó, em Reverse Lens Distortion. E olha só que legal. Essa é a diferença, ó, com ou sem o efeito. Então, como a gente está colocando um pouco de distorção na tela, é legal que essa distorção também puxe, né, os cantos da imagem. Porque geralmente, quando você tem uma distorção de imagem, o que acontece é isso. Tem granulação,
iluminação, tem distorção dos canais, um monte de coisa maluca. Por último, mas não menos importante, eu sei que eu falei por último, eu sei que você vai dizer, Nossa, professor, você disse o último há 2 minutos atrás, agora tá falando o último de novo. não, calma, agora eu prometo pra você que é a última coisa, tá? Aqui, ó, uma dica muito legal que você pode ou não fazer é o seguinte, clica aqui nessas 3 camadas, Red, Green, Blue, seleciona as 3 e pressiona S. Quando você pressiona S, você visualiza a propriedade de Scale. E daí, o que tem o scale? O Scale é a propriedade da escala. Então você pode fazer o seguinte, ó. Vem aqui, por exemplo, em Green, desativa esse cadeadinho e quando você mudar o primeiro valor aqui, ó, você vai ter uma distorção na escala, certo? Na parte horizontal. Então o padrão é 50, eu vou colocar um 51. Então você tem uma leve distorção nas bordas. E a mesma coisa aqui no Blue, ó. Desativa essa correntinha e em vez de 51, vou colocar 52. Então olha só que legal. A gente tem toda uma distorção ali, ó, tanto nas laterais, né? Os canais estão distorcendo, tem um pouco de ruído, tem essa imagem ali dando uma travada em alguns momentos. E eu acho que o nosso efeito ficou lindo e maravilhoso, assim eu espero que você ache também. Por último, mas agora é por último, mas não no tutorial, tá? É só uma pequena indicação. Se você quiser aí falar sobre essa coisa de mudar alguma coisa na imagem, né, fazer modificações, eu fiz um outro tutorial muito da hora, que é como você coloca uma tatuagem no After Effects. Muita gente faz geralmente uma tatuagem aí numa imagem, né, no Photoshop, eu mesmo já fiz um tutorial sobre isso, mas num vídeo tem algumas pequenas diferenças. E aí nesse tutorial aí, a gente usa o plugin Mocha. O Mocha consegue fazer uma leitura da imagem e inserir alguma coisa nela. Mas mais do que eu ficar falando aqui um monte de besteira e você não entender nada, clica aí ó, no card para você assistir esse tutorial e entender um pouquinho mais de todo esse processo. Mas é claro, mais uma vez eu quero dizer que clica aí, é claro, só se você quiser. Olha lá, hein? Se você quer mesmo aprender o After Effects de verdade, você precisa tomar uma atitude. Essa atitude é clicar no link que tem aí embaixo na descrição do vídeo para você conhecer o meu curso online de After Effects. Esse curso vai te ensinar tudo o que você precisa para desenvolver os seus próprios projetos no After Effects. Vamos começar entendendo a estrutura do After Effects e depois vamos explorar as possibilidades usando arquivos de outros softwares como o Photoshop e o Illustrator. Na sequência, você vai entender o que são composições, objetos nulo, controle de vídeos, manipulação de áudios e criação de transições. Ainda tem assuntos como criação de shapes e também manipulação de câmeras, sem falar de correção de cores, chroma key e expressões, para facilitar as suas animações. Durante o curso, você vai desenvolver diferentes tipos de projetos para colocar os conhecimentos em prática e ainda conhecer também o processo de renderização para finalizar o seu projeto. É muito importante você saber que esse curso é para 2 tipos de públicos. O primeiro, para quem até conhece um pouco do After Effects, mas quer explorá-lo ainda mais, palavra muito bonita, né? Explorá-lo. E também é um curso para você que não sabe absolutamente nada do After Effects, mas você quer começar nele e começar a criar as suas próprias animações. E em qualquer um desses casos, o que você tem que fazer é clicar no link que tem na descrição do vídeo aí embaixo. E é claro que se você quiser aprender outras coisas no After Effects, eu tenho outros tutoriais aqui no canal, tá aparecendo aqui do lado, ó. É só você clicar em qualquer um desses 2, porque tem muita coisa para você aprender ainda. Olha, eu já te dei várias alternativas, né? Você clicar no link na descrição do vídeo, ou você clicar aqui do lado para assistir outros tutoriais, e se você não fez nenhum dos 2, eu já não tenho mais o que fazer nesse vídeo, então, até mais.